Neste momento são 7h03, 7h03. Você está sempre com a gente em boa companhia e a nossa boa companhia hoje você vai ver agora. Deixa eu mostrar para vocês quem está aqui com a gente. Tá lá para você na tela, é o vereador Evandro Luiz, lá de Colombo. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Luciana, amigos ouvintes e telespectadores também, né? Exatamente. Estamos assistindo e nos ouvindo também em qualquer parte do mundo, né? Já que estamos pela internet. E é um prazer estar aqui na cidade de Almirante Tamandaré, que faz parte aqui da região metropolitana de Curitiba, uma cidade muito importante, inclusive tive aqui em outras ocasiões que estava sendo feita a obra ali, né? E hoje já chegamos ali, já não encontramos já tanta poeira, né? Mas esperamos melhor, que... tá melhor, esperamos que o poder público aqui também de Almirante Tamandaré invista nessa cidade, tão importante para a região. E será um prazer estar respondendo as perguntas dos amigos ouvintes e telespectadores também. Bom, Evandro Luiz França, do Republicanos, ele é conhecido como Evandro Luiz, de Colombo, é casado, ele tem um filho. Um filho. Um filho, que idade tem teu filho? 32. 32 anos, olha só, é um filhão já. Já casado. Ó, já encaminhou bem, então, digamos assim. Já. Conta pra mim como é que foi essa empreitada até chegar a vereador de Colombo. Bom, tudo começou através de um desejo de querer ajudar as pessoas, né? Mediante ao trabalho missionário que comecei a fazer com 16 anos. Com 16 anos? 16 anos. Como foi isso? Mediante a um problema de saúde também econômico e principalmente familiar, né? Nós conhecemos o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, a gente descobriu que o Evangelho significa em se doar, em dar. E geralmente, como ser humano, a gente só quer receber, né? É fácil, né? Mais fácil receber. Exatamente. Pensar no seu próprio umbigo, pensar em si próprio. E o que me levou até o Evangelho foi um momento de dor. Muita dor, porque... normalmente o Evangelho diz, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. No seu caso, foi pela dor. Vendo uma mãe com 6 filhos, comigo 7. Meu pai perdia tudo economicamente. A família dá as costas pra gente. Meu Deus. Porque enquanto meu pai tinha um poder aquisitivo alto, lá no Rio de Janeiro, a casa só vivia cheia. Então não faltava amigos, não faltavam parentes e não faltava tapinha nas costas. Para resumir tudo, quando ele perdeu tudo e quase foi enterrado como indigente, então o banco tomou a casa, minha mãe ficou com agiotas perseguindo ela até ameaçando de morte, e foi quando ela ficou com 7 filhos na rua. E foi emprestado. Na rua mesmo? Na rua, literalmente na rua. Porque fomos até a casa de um parente, falou que não podia porque tinha um irmão meu que era usuário de droga, já com 9 anos. Então nós fomos para a rua e passou um amigo da minha avó, perguntou porque minha mãe estava chorando, ela explicou a situação e nós fomos para a zona rural, num lugar chamado Itaboraí. Na época lá, até o local existe até o chamado Morada do Sol, que era o local onde que a polícia fazia desova de bandidos, matava e deixava para lá. Um barraco, um poço pro lado de fora, um fogão de lenha. Que beleza. E só um colchão de capim, não sei quem conhece, né? Ou conheceu, né? Colchão de capim. E ali, nem a parte tanto econômica mexeu comigo, mas de ver meus irmãos não ter o que comer. Minha mãe, para esquecer aquilo ali, começou a se entregar ao alcoolismo. Então foi ali que eu conheci o Evangelho. E quem te resgatou? Quem te levou até o Evangelho? A minha irmã mais velha. Foi ali dentro de casa mesmo, então. Porque já tinha uma irmã já casada, e essa irmã casada tinha um poder aquisitivo muito alto, mas nós não queríamos recebê-las porque ela estava já no Evangelho. Havia esse preconceito. Embora eu morando num barraco, ela tentando ajudar, a gente não queria a ajuda dela. Até que ela... Que coisa. Até que eu tinha um problema de coração, com 16 anos. O médico queria fazer 5 pontos de safena. E num dia, então, ela me levou até ao Evangelho. E eu fui até contra a minha vontade, mas chegando lá, devido a... Mas naquele desespero, né, acaba indo. E depois da oração, parece que tiraram uma tonelada de cima de mim. Eu falei, que poder que esse pessoal tem? O que é isso? É mais forte do que o lugar que nós andávamos, porque éramos também praticantes do adorar os encostos, né? E então foi aquele trabalho de libertação, nossos olhos se abriram para a luz do Evangelho, e eu comecei a sentir aquela necessidade também de ajudar outras pessoas. Então passei pelo processo de libertação, de conversão,
E até quando fui batizado com o Espírito Santo, procurei o pastor, falei, olha, eu tenho vontade de pregar o evangelho. Posso perguntar a igreja? Universal. A Universal, ok. E ele falou assim, mas não é assim. Porque hoje você está aqui. Nessa época aqui já estava liberta, já vivendo ali a fé. A minha mãe, depois de 9 anos sem pegar a pensão dela da Marinha, a Marinha reestruturou tudo para ela com juros e correção monetária. Nós saímos daquela situação, um lugar melhor, ela já abriu uma lanchonete na zona sul do Rio, bairro do Arpoador. E o padrão de vida mudou. Falei, mas não é isso que eu quero. E a família voltou? A família, todo mundo se voltou para dentro. Aí, tapinha nas costas começou. Até hoje é assim. Aí eu falei, mas não é isso que eu quero. Embora minha mãe está com saúde, meus irmãos estão bem, estamos bem instalados, mas não é isso que eu quero. Aquela cobrança, né? E o pastor me deixou lá na observação, fui levantado obreiro, fiquei 2 anos de obreiro, até que um dia, você quer fazer a obra? É o que eu mais quero. E se você for para a África ou para o Nordeste? A África é o que eu quero mesmo. Não, mas não é assim não, calma. Aí fui levantado para pastor, fiquei lá um tempo no Rio, e depois fui mandado para Mossoró, sertão do Rio Grande do Norte, a cidade que expulsou Lampião. Cheguei lá, não chovia há 30 anos na cidade. Meu Deus do céu, né? Aí Passou passei uma fase outra luta, uma outra. Mas assim, todas as lutas que eu enfrentei, barreiras, foram boas porque me amadureceu, me fez ver o sofrimento do povo, já que lá no passado também minha família sofreu, somente pelo problema econômico. Enfim, aí de Mossoró, fiquei em Nova Cruz, Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, depois fui para Bahia. Aí na Bahia fiquei 17 anos na Bahia. Na Bahia vim para Alagoas. Meu Deus do céu. Fui parar também no Na sertão. terra do Collor. Exatamente. Olha, e do Reinan Calheiro. É verdade. E da família Maia, porque ali no Nordeste, alguns estados, parece que eles lotearam os estados para famílias. Aí tem um clã lá do Ceará. Você não pensa que não é assim aqui também, nas nossas cidades? Só que porque aqui é mais sutil, na né? região metropolitana também tem os senhores feudais aqui Que de é mais muitos sutil, anos. né? E assim, os problemas que aqui tem nem se comparam lá Claro, de cima, né? eu sei. Somente a falta de informação. Porque assim, Luciana, a senhora sabe que quando a pessoa não sabe dos seus direitos, ela fica refém de uma situação. Mas quando ela chega, ela conhece o direito dela, ela vai lutar até as últimas instâncias para que o direito dela seja respeitado. Porque hoje eu sou o tipo de pessoa que, graças a Deus, isso aprendi no Evangelho, eu respeito todas as pessoas. Todas as bandeiras, todas as ideologias, desde o momento que a pessoa também me respeite. Porque se nós vivemos num país democrático, né, então eu tenho que saber onde é meu quadrado. Que hoje não está acontecendo no nosso país, né? Ai, não, é horrível. Os O três extremismo poderes, o executivo, tenebroso. o legislativo e o judiciário, eles estão se batendo, né? Não sabe quem é quem, mas se pegar a Constituição é fácil ler e saber quem é quem. Cada um no seu quadrado. E isso eu aprendi dentro do Evangelho. E também tive uma educação também militar do pai. Então também o que me ajudou muito. E hoje, com a luz da palavra de Deus e com a Constituição na mão, a gente sabe perfeitamente onde é o nosso lugar. Então, mediante a pregação do Evangelho e tudo, como pastor, não queria saber de política porque vinha também de uma família política. Inclusive o Leonel Brizola frequentava a casa do meu pai. E eu não queria saber de política. Meu pai, mesmo como militar, ficou exilado e tudo. Porque queria... Ficou exilado? É Meu pai ficou mesmo? exilado. Mesmo sendo militar? Militar, porque ele queria o voto. Uma ele revolução queria, e tudo mais. Exatamente. Só que por trás disso tinha outros interesses que hoje eu sei, né, quais os interesses que estavam em 64 para tomar conta do nosso país e infelizmente tornar isso aqui uma Venezuela ou uma Cuba, né? Então foi preciso aquela atitude extremista dos militares para poder conter, né, a desorganização que hoje querem fazer com o nosso país. Então o que aconteceu? Nisso eu fiquei longe da política, não queria saber de política, até que a gente começou a ter perseguição religiosa. Fecharam a nossa sede em Recife, da Universal, perseguia outros ministérios, outras igrejas, então a gente não achou aquilo correto. Então começamos a ver a luz da palavra de Deus, que Davi era rei, Esther era rainha, né? José no Egito governador. Falei, peraí, então a nossa mente tem que se abrir, né? Porque a política começa a fazer dentro de casa, Sim. na escola, aqui no microfone, tudo que é canto a gente faz, com vizinhos.
Agora, quando parte para politicagem, aí a gente vê aí, não tem uma saúde digna, não tem uma segurança digna, um salário defasado, as pessoas precisam de uma assistência médica, é terrível, se não tiver um bom plano, e mesmo hoje até com um Desvio plano... de verbas, rachadinhas, não precisa ir longe, você que está numa Câmara Municipal, deve estar Exato. começando a ver determinadas situações complicadas. Exatamente, mas como eles sabem da minha posição, né, quem é envolvido com isso nem chega perto de mim, porque sabe que vai levar uma. E aí a gente aciona um advogado, vai para o Ministério Público e entrega o sujeito. Porque assim, ou a gente está ali para fazer a diferença, ou a gente vai ser igual. Mais um. Mais um. E eu não aceito ser mais um. Mas não aceito mesmo, mas de hipótese alguma. Não, eu não aceitava isso lá no Nordeste, vou aceitar isso aqui no Sul do Brasil. E como é que você chegou até Colombo? Bom, aí, um belo dia, eu lá fazendo meu trabalho missionário em Maragogi, que é um balneário de Alagoas, né? Um lugar turístico muito bonito, parece o Caribe no Brasil. O telefone toca, vai para o Sul do Brasil. Eu falei, meu Deus. E sou filho de catarinense, né? É mesmo? Filho de catarinense, neto de alemã, porque minha avó veio da Alemanha com 18 anos para Pomerode. Só que foi rir pro meu avô da cor desse microfone aqui, a família expulsou. Aí meu pai Você nasceu. tá brincando, expulsou, meu pai nasceu em Pomerode e foi criado em Laguna, e na Laguna entrou na Marinha e foi pro Rio de Janeiro. Aí vim pro sul, né? Cheguei, saí de lá, tava 40 graus, calor, cheguei aqui, tava -2. Aí falei, meu Deus, do jeito que eu gosto e que vocês detestam. O senhor me tirou da fornalha de fogo e me trouxe pro freezer, mas tudo bem, vamos lá. Aí cheguei aqui, fui chamado pela direção da igreja e pediu para mim fazer um trabalho social. Aí eu fui fazer um trabalho social e depois me pediram para ajudar a candidatura do deputado Haroldo Martins e do Alexandre Amaro, que é o deputado federal e deputado estadual. Alexandre Amaro, que é da região de Campo Largo, para quem não conhece, e Haroldo Martins, que é nosso amigo aqui vizinho. Então, esse deputado Alexandre Amaro e o Haroldo, comecei a acompanhá-los, e até que surgiu um problema ali em Colombo. Olha, o nosso representante ali social não está podendo ficar, então mando o Evandro para lá. Eu fui e comecei a fazer o trabalho em Colombo, né? Trabalho social, trabalho político também, e os dois foram eleitos. Aí até falou assim, agora você vai ser o nosso representante lá em Colombo. Tá bom. Peguei, saí de Curitiba, vim morar em Colombo, tem 3 anos já morando em Colombo, e comecei a ir às escolas, academias, igrejas evangélicas, comunidades, pessoas assim que muitas das vezes o poder público nem enxerga. E ver a necessidade dessas pessoas e ajudá-los, tanto com a palavra como também com a parte também social, né? Porque muitas pessoas mesmo elas estão precisando do pão e do peixe. Não sei se você me entende. Ali em Colombo, isso aqui, assim como aqui em Almirante Tamandaré, é muito forte. Exatamente. Então, veio então a eleição, me candidatei e fiquei em 3º lugar. Pois é, você acabou sendo super bem votado. Foi uma surpresa para você, Luiz? Olha, para mim foi que a única coisa que eu já fui eleito foi representante de sala de aula em colégio. É o líder da turma. E de repente, o vereador, a ficha demorou a cair. Mas assim, hoje eu sei a importância que tem o legislativo para fiscalizar o executivo, para saber o que está se fazendo com as verbas, o que estão se fazendo com o próprio funcionário público municipal, e está ali para ajudar, né? E poder ver Colombo desenvolver, porque eu tive a oportunidade de conhecer Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, não fui para o lado de Londrina ainda não, Guarapuava, e também acompanhei muito a situação em Toledo. Então a gente vê que algumas empresas, elas migraram... Toledo, que é ali do ladinho, né? Colado. Exato, Cascavel, migrado para o oeste, para o norte, pioneiro do Paraná, e a região metropolitana ficou um pouco esquecida. E nós somos mais de 4 milhões de habitantes, Curitiba e região metropolitana. Então a gente tem uma mobilidade terrível. Se a senhora chegar no terminal aqui e ver... Que já foi de primeiro mundo, né? E hoje está um caos. Está um caos. Exato. Então hoje se a senhora chega aqui no terminal aqui em Almirante, ou lá de Colombo, da região metropolitana, as pessoas saem feitos sardinha em lata. Isso e mesmo em época de pandemia, que não deveria. São desrespeito. Mas por quê? Existem interesses, né, em famílias, né, que aí que entra, né, que domina o transporte, então patrocina a campanha de A, de B e de C, que não é bom ficar aqui dando nomes, então elas são intocáveis.
Então, outras Você como empresas, parlamentar até pode. outras não dá coisas, nada. as empresas que querem entrar no Paraná e na região metropolitana para fazer um bom serviço, nada. A linha verde já está fazendo aniversário, daqui a pouco vai se tornar uma debutante ano que vem, 15 anos, né? Tô com vontade até de arrumar Né? Daqui a uns. pouquinho ela já vira uma linha laranja, vermelha, Exato, mas vontade de arrumar amadurece, né? uma jovem Não é vestida nada. de debutante, colocar lá com espadachim e fazer um aniversário de 15 anos para a obra da linha verde. Aí as pessoas, não, mas porque o clima de Curitiba é porque. Não, não tem que culpar ninguém. As pessoas, os gestores que chegaram em Curitiba, que não resolveram o problema da linha verde, são responsáveis por isso. Porque toda vez que uma empresa ela entra em falência, se some com dinheiro, aí se faz uma outra licitação, aí passa mais 4 Não, é anos. vergonhoso. Aí, é gente. vergonhoso. Não precisa Fora ser os doutor. aditivos, né? Quando acontece aditivo em cima. Gente, a empresa venceu a licitação por ser mais barata e acaba sendo mais caro muitas vezes para os Poxa, cofres peraí, públicos. gente. Aí o povo que sofre, aí, não pode colocar metrô em Curitiba, região metropolitana, porque tem muitas nascentes de água. Tá, Los Angeles tem terremoto, tem metrô. Salvador, cheio de morro, tem metrô. Até em Maceió tem um biarticulado, que é um trem com ar-condicionado, acolchoado as poltronas, que sai de Maceió para Rio Largo, região metropolitana. Um trem, para os padrões do Nordeste, vou dizer de luxo. Aí chego aqui no Paraná e aqui não pode, porque tem muito rio debaixo da terra. Mas em lugares que tem terremoto, Japão mesmo, que é um arquipélago, tá lá o metrô funcionando. Mas já saiu dinheiro nosso para fazer metrô na Venezuela. Mas, gente, quer mais do que na Copa do Mundo, que veio dinheiro, recurso para um metrô que nunca aconteceu? Fazer porto em Cuba. Então as pessoas tentam, às vezes, né, algumas pessoas, elas tentam subestimar a nossa inteligência. Elas tentam subestimar a inteligência do brasileiro. Só que está chegando, a corda está se esticando de uma certa forma, e a gente sabe que tem tantos problemas sendo resolvidos aqui na região metropolitana, como Colombo, Almirante Tamandaré, e Itaperuçu, vamos pegar a região norte aqui. Rio Branco do toda, Sul, Bocaiúva do Cerro Sul, Azul. Cerro Azul. Estamos num estado rico. Doutor Ulisses, que então. o agronegócio fatura bilhões. Que se manda X para Brasília e o que retorna para cá. E o que chega aqui que é feito. Nós queremos transparência. Então, assim, é algo que as pessoas que de repente elas nunca saíram dessa região aqui, Almirante, Colombo, enfim, elas não têm acesso a outras cidades aqui no Paraná que se desenvolveram. Elas vão chegar hoje lá a Perdigão em Toledo, lá dá emprego para 12 mil pessoas. E mesmo assim, mas a indústria vai estragar a cidade. Mesmo assim, a cidade é linda. Gente, A cidade é bem cuidada. isso não existe. Hoje, a senhora vê, se fala tanto em desmatamento, né? E esses países que cobram do Brasil, eles desmataram, eles acabaram com a floresta deles, hoje querem cobrar do Brasil. Agora chegou a vez do Brasil de fazer um crescimento ordenado, porque realmente, se eu vou investir na agricultura, se eu vou investir na pecuária, existem determinadas áreas que eu vou ter que fazer um replantio, vou ter que fazer as coisas tudo dentro das normas. Hoje não, o Brasil não pode ninguém tocar nele, porque é um país que vai crescer, mesmo com pandemia. Eu sou otimista, então eles querem brecar o crescimento brasileiro. E eu sempre falo o seguinte, olha, você não é obrigado a gostar do presidente da República, você não é obrigado a ficar levantando bandeira de A e B e C. Mas aquele negócio, doutora, a senhora sabe perfeitamente, se eu moro num condomínio, não é porque eu gosto do síndico que eu vou derrubar meu apartamento, né? Eu não posso fazer isso. A criança está suja, joga lá fora, não vou dar um banho nela, vou arrumar ela direitinho e perfumar. Então, hoje, no nosso país, a gente sabe que existem pessoas que levantam bandeiras com as suas ideologias e para elas, assim, quanto pior, melhor. Só que elas se esquecem que está no mesmo barco. Porque existem aqueles que fazem massa de manobra que quando tudo der errado no Brasil, pega o seu dinheiro que está repatriado lá fora, vai para lá e fica em paraísos fiscais. E quem fica aqui? Então é uma coisa que revolta, porque a gente sabe que hoje a realidade de Colombo, da região metropolitana, Almirante Tamandaré, é surreal em relação ao estado do Paraná, pela riqueza que tem o estado, que poderia ter empresa, geração de emprego, deixar de ser cidade de dormitórios, porque hoje Colombo e Almirante Tamandaré, o pessoal só dorme aqui e trabalha em Curitiba, ou em outros municípios, como Pinhais, São José, e isso não está correto. Mas o que acontece, né? Tem que ir onde está o emprego. Exatamente. E outra coisa que eu fico incomodado também é a educação. Porque assim, a educação hoje, a senhora vê que, não, fulano é do grupo prioritário, vacina fulano. Por que eu não vacinei professor?
Já devia ter vacinado o Eu fico professor. assim, por que não Porque vacina? tem que vacinar o professor para poder fazer com que as crianças voltem para aula urgente, né? Porque só imagine, hoje a pessoa que tem uma certa condição, ela tem uma boa internet em casa. Ela tem lá um computador até de última geração. Mas é aqueles que moram nas periferias. Onde não chega Aí a meu sangue internet. ferve, aí eu só vi o negão aqui com raiva. Porque eu fico, entendeu? E outra, ninguém pensa no cobrador de ônibus, no motorista. Que, aliás, fizeram um protesto e a gente foi cobrir na frente do palácio também pedindo prioridade, porque estão ali no meio de um tumulto dentro do Exato. ônibus. E ninguém aí vai perguntar falando, não, que isso é um problema do Brasil todo. Eu disse, tá, é um problema do Brasil todo, mas cadê a fiscalização no nosso município? Cadê a fiscalização no nosso estado? Já que essas empresas estão faturando, que elas diminuíram o número de veículos para que as pessoas possam sair para se deslocar para o seu trabalho e não estão nem aí com as pessoas. Não está tudo errado. Mas infelizmente, né, a gente tenta de uma forma como a senhora, sua esposa, aqui a equipe toda aqui da rádio e também da TV, em abrir os olhos das pessoas para que veja direitinho o que o seu candidato o seu deputado, o seu vereador estão fazendo em relação nessa pandemia. Se eles estão, entre aspas, lá de perna para cima, ou se estão fazendo ações efetivas que venham ajudar, não visando bandeiras, mas ajudar a população. Porque aí se não está fazendo nada, vota em outros. É fácil. O poder é o voto. Uma vez eu entrei num lugar muito simples lá em Colombo, uma senhorinha sentou comigo, ela não sabe nem ler nem escrever. Sabe por que o pai está desse jeito, o vereador? Não, senhora, 70 e poucos anos. É porque o povo é corrupto. Que isso, senhora? Ué, veja quem está lá no poder lá, 4, 5, 6 mandatos. Se não são os mesmos. Quem é que vota neles? Somos nós, não somos? Sim, mas é porque, claro, é uma roda da corrupção, né? Se existe o corrupto é porque tem quem se corrompa, lógico, tem quem se venda aí, por, sabe o que ela por fez? gasolina, Me levou lá em frente ali a Régia Bittencourt, que ela mora na comunidade da Vila Zumbi, né? Mora na Vila Zumbi. Se tombar um caminhão ali agora com uma carga de carne ou de frango, eles não querem nem saber do motorista, vão lá e saqueiam tudo. Aí eu, olha, a senhora me desculpe, mas eu tenho que dar a mão à palmatória para a senhora. Ah, tem razão. Infelizmente ela tem razão. Mas é aí triste, né? entra a Mas educação é para mudar a mentalidade das crianças, dos jovens, porque hoje a guerra não é mais pegar uma arma e sair por aí dando tiro. É trabalhar na mente das pessoas, infelizmente. Falando em armamento, vereador, pedidos de armas aqui no Paraná, elas cresceram 57%. Uhum. Colombo, assim como Tamandaré, que isso vem sendo tirado com o tempo, são áreas violentas, a gente sabe disso. Uma região metropolitana como um todo. O senhor é a favor de armar os cidadãos de bem? Eu sou a favor do seguinte, desde o momento que o sujeito é ficha limpa e que ele tem um preparo, e ele tem uma autorização dos órgãos competentes, então ele vai assumir todas as consequências. Agora, aí a gente entra num debate, porque não seria melhor aí, o senhor sendo um vereador, não seria melhor batalhar pelo aparelhamento, por dar mais condições para a polícia? exato, mas Pra hoje para dar um aparelhamento para a polícia é uma burocracia tão grande. Mas até pelo fato de ser evangélico, né? Eu acho que eu não Porque, assim, consigo imaginar Jesus nós não podemos nos comparar com os Estados Unidos, né? Que é um povo que vive armado, que a cultura deles lá são outra. É que está tentando mudar isso. Exatamente. Tá tentando tirar isso. Só que o que acontece hoje? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Quantos policiais hoje que vivem refém do sistema? Porque hoje o Estado está aparelhado o seguinte, o policial ele prende, eu sou contra tirar a vida de qualquer pessoa, mas ele prende hoje, amanhã o sujeito está solto e vai lá e ainda dar cabo da vida dele. É porque criou-se uma cultura, eu estou entrando nesse debate aí, entrando nesse assunto, que criou-se uma cultura desde o início do governo Bolsonaro para cá, que bandido bom é bandido morto. Tá? Pois é. Até o Witzel, no Rio de Janeiro, ele caiu falando isso. Que bandido bom, aqui a gente morto. tem um programa que a gente falava exatamente o seguinte, bandido bom é bandido preso. Preso e para bandido ser melhor ainda. E para ser depois, melhor se ainda, Deus quiser recuperar. Quantos e quantos não se converteram na cadeia? Exato, exatamente. se O governo desse condições de recuperar. Mas criou-se uma cultura de uns tempos para cá, que é a cultura da violência, da justiça com as próprias mãos. O senhor não acha que se de repente entra essa de legalizar armas, o governo entrou com
com um decreto que até de liberar até 60 armas, desde que seja para atiradores, não sei das quantas lá, e liberar armas para pessoas de bem de 4 a 6 armas. Eu acho isso que acaba sendo um absurdo. Então, é o que eu estou falando, tudo que é extremismo não presta, né? É, exatamente. Então, tipo assim, hoje faz uma campanha de desarmamento, então o bandido está lá equipado. E o cidadão de bem está refém dele. Então tinha que sentar tanto quem é contra quanto quem é a favor e chegar a um consenso, como ela falou ali, aparelhar mais a nossa polícia, dar condições mais para ele. Eu vou dar um aqui exemplo para a senhora. Lá em Nova York tinha um problema seríssimo com a polícia. Chegou um prefeito lá, ele começou a investir na educação do policial, no salário dele, na família dele, ao nível de criminalidade em Nova York foi abaixado. Mas lá é um país de primeiro mundo, sim, mas hoje quantos são os policiais que, pelo que ele recebe... Muitos acabam entrando na corrupção, vereador, porque recebe pouco mesmo. Essa é a ideia, dar condições, dar suporte. Exato. Dar suporte. Entra tudo nessa área de segurança, educação. Se você quer um professor bom, você paga ele um salário digno. Porque ele está ali para ensinar. Só imagina, tem tem professores que dão aula em 3, 4 escolas. Imagine a carga horária dele. Exato. E o dela, né? E geralmente as mulheres que são professoras, além de elas assumir esse compromisso com 2, 3 escolas, ainda tem um compromisso em casa com a família. Como é que vive uma mulher dessa? Exato. Ninguém é super-herói. Chega uma hora que desgasta. Então, assim, existem pontos no nosso país que tem que ser avaliado, não com ideologia. Porque eu defendo a bandeira. Gente, pelo amor de Deus, né? Não existe esse negócio de bandeira. Quando a gente começa a fazer politicagem, esquece do que tem que ser feito exatamente. Vai a vacina. Não vamos usar a vacina tal, nem a vacina. Não, a gente vai usar a que vier. Venha pro povo. Para você ter uma ideia, hoje eu trabalho, né, dentro de batalhões de polícia militar. Então, policiais com depressão. Eu sei. Lógico. Policiais com... Eu sou de família de policiais militares. Então, complicadíssimo, muitos se suicidando, aliás. Também trabalho com familiares de presidiários. Porque está ali, a pessoa cometeu um delito contra a sociedade, mas ele tem filho, ele tem mulher, né? Como também, aquele também que foi vítima lá, que ele cometeu lá a infração, também tem uma família. Então, quando a classe política cair em si, deixar as bandeiras para lá e olhar para o ser humano, muita coisa vai mudar. Porque hoje, assim, como é que é o nome do senhor mesmo? José Eduardo. Sou José. O que acontece hoje? Você é novo, né, José? É que já é o costume já, né? Não. Então, José... Te chama de José e me chama de senhora, né? É engraçado isso, eu já me senti velha. Não, mas é educação. Não, eu sei que eu sei, eu só tô brincando. É o horário de descontração. Foi criado por militar, né? Imagina. Então, o que acontece hoje? Hoje, devido aos extremismos que existem no nosso país, então muita coisa boa que poderia ser feita e não se faz, porque eu não gosto do presidente, eu não gosto do governador, eu não gosto do prefeito, eu não gosto do vereador. Tá, você pode não gostar deles, mas eles são autoridade. Então vamos sentar e ver para a gente chegar no consenso do que pode ser feito em favor das pessoas. Tanto que em ação social aqui, teve padres que me chamaram para ajudar ele no evento social. Eu peguei os barbeiros, eu peguei lá as roupas, eu peguei lá as coisas que a gente conseguiu arrecadar, fui para dentro da igreja católica ajudar a fazer o evento social lá do padre, em Roça Grande, ali em Colombo. Porque quando a gente vai fazer o bem para uma pessoa, não tem que ter placa de igreja ou religião, não. Esse dia ficaram admirados porque nós entramos dentro de um terreiro de candomblé para levar a cesta básica lá para o pai de santo, as filhas de santo. Também já fui praticante do candomblé também. E sei que eles estão ali querendo ajudar as pessoas, na maneira deles, estão querendo ajudar também. E as pessoas às vezes não entendem isso. Mas veja, olha intolerância, né? Olha só onde que Jesus andava. Ele falava com prostituta, ele falava com ladrão, quer dizer, perdoou um ladrão na cruz, Zaqueu também era um ladrão na casa dele. Ele falava com ladrão, entendeu? Sim, dá para dizer que ele falava. Tanto que os religiosos, isso é mestre nada, isso é o Messias nada. Trazendo para o lado político, porque eu sou da direita, eu penso assim. Eu sou da esquerda, eu penso assim. Não sou do centro. Não sou extremo, sou extrema direita, sou extrema esquerda. E o povo, onde fica? Onde ficam as pessoas? Que estão precisando de saúde, de educação, de transporte. Não, gente, quando a gente vê algumas discussões absurdas, há 2 sessões aqui na Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, tudo que a gente vê é briga entre os próprios parlamentares.
E o povo? Fica onde no meio dessa briga? Que eu posso discordar da senhora, dele, de qualquer coisa, mas eu tenho que respeitar. Não, e discorda lá, não na sessão plenária. A sessão plenária é para discutir o que a população está precisando. Exato. Mas aí levam para as bandeiras e acabam, né? Aí a pessoa, mas ele é pastor mesmo? Não, gente, vocês não entendem a palavra pastor. Pastor é um servo. E servo tem que estar sempre pronto para servir. E hoje, como servidor municipal, aí que eu tenho que servir mais ainda. O senhor é pastor ou é missionário? Pastor, 34 anos. Foi missionário, hoje Também. é pastor. Isso, exatamente. Então, assim, a gente vê que a gente está num país rico, mas infelizmente, né, com uma classe pequena que domina e não quer perder esse domínio, né, tanto política como também empresarial, que não querem abrir mão dos seus lucros para fazer investimentos. Eu não sei se a senhora conhece o projeto Nova Canaã lá em Irecê, na Bahia. Não, lá não. Só depois entra no site, a senhora vai ver. Eu participei desse projeto para fazer uma fazenda, para colocar pessoas ali carentes do sertão da Bahia, e eles plantam e vendem para os supermercados de grande atacadista. Mas você fala Nova Canaã, eu já imagino um local onde, né? Olha, tem hoje de tudo. existem Emana adolescentes leite e e mel. adultos que estão morando fora do Brasil, porque lá tem aula de natação, jiu-jitsu, karatê, futebol. Legal. Lá dentro tem ótica, lá dentro tem dentista, lá dentro tem igreja, lá dentro tem a pecuária, a agricultura e forte. Tanto que vende para o Extra, para o Açaí, lá em Salvador, para os grandes atacadistas. E todo esse recurso volta para a fazenda. E tem, Mas é mais ou menos como os assentamentos aqui no Paraná. E mais de 400 casas lá dentro. E aquelas crianças que não moram lá dentro da fazenda, mas estudam lá, tem um ônibus que vai buscá-las em casa. E quando elas retornam da escola, que elas ficam, então 7 da manhã, sai 5 da tarde. A padaria lá dentro dá para eles o pão, o leite, o café para levar para os irmãos lá. Que bacana. Depois de virar vereador, o senhor continua pensando em ir conversar com presos, em ir em cadeia? Faz esse papel de capelão, digamos assim, ainda? Sou capelão faz? Também, esqueci de falar que sou capelão. E então eu vou muito ao sócio educativo, que são aqueles menores presos por crimes, delitos, né? Então eu vou muito... São apreendidos, né? Que seria a palavra correta da gente utilizar. Enfim. Então a gente faz um trabalho com eles muito forte aqui no Paraná e também em Colômbia e em Curitiba. Ah, é? Exato. Eu e minha esposa. E é um trabalho mais espiritual. Exatamente, espiritual. Aí entra também o trabalho social, porque aí a gente quer saber quem é a família, vai lá saber Vocês vão atrás da família, tudo conversa. Para poder ressocializar aquela família, para levar futuramente... Porque muitas vezes não adianta você tratar simplesmente da pessoa que está ali, né? Mas muitas vezes o problema está no seio familiar. Exato. Porque, como dizia minha avó, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? Então, assim, são jovens que para a sociedade são delinquentes, mas nós sabemos que recuperando aquele jovem ali, a gente vai estar evitando um problema futuro lá na frente. Pois é, essa é uma discussão complicada, né? Se a gente for pensar, é direita, esquerda, mas a direita pensa de tal jeito, a esquerda de outro. Não, são seres humanos, são jovens, adolescentes que podem ser recuperados. Outra coisa também que eu sou contra, assim, também procuro lutar é contra a violência contra a mulher, né? Tanto a violência física quanto a verbal. Aqui em Almirante Tamandaré, 37 mulheres morreram numa época. Isso. De forma inexplicada e até hoje sem qualquer tipo de resultado. Aí o que acontece? A gente tem um código penal falido, que dá proteção ao criminoso, porque se ele sai do flagrante depois chega com um advogado de porta de cadeia, desculpa de falar que eu tenho respeito pelos advogados, porque tem uma sobrinha que é advogada, mas aí o cara sai pela porta da frente e a pessoa foi agredida ou assassinada e o sujeito continua fazendo outras vítimas. Hoje, infelizmente, o nosso Código Penal brasileiro é falido. Falido. Enquanto o Congresso... que infelizmente, né, que muitos ali dentro do Senado da Câmara Federal, se for reformular o Código Penal, muitos deles vão ficar presos, né? Então... Pior que é verdade. Minha língua coça, tá? É por isso que eles não gostam nem de pensar em reforma política, porque muitos deles não se elegeriam, e muito menos uma reforma do Código Penal. Pode uma pessoa com tantos processos nas costas e está lá como relator de CPI, está lá, olha, é uma coisa assim surreal. Mas a gente não pode desistir nunca. Uma coisa que eu admiro aqui no sul do Brasil foi essa disposição dos europeus que chegaram aqui como a minha avó, né? Pegando na enxada, desbravando e ali, sabe, plantando, embora que o governo deu uma certa
vantagem para ele, dar a terra para que eles pudessem plantar. Mas hoje o sul do Brasil tem esse desenvolvimento na agricultura, em outras áreas também, devido a essa garra do europeu. Sabe, não importa se eu vou pegar numa vassoura ou numa enxada, o importante é que eu vou fazer algo, eu vou produzir aqui nessa terra, as coisas vão funcionar. E realmente, né, a minha avó ensinou para o meu pai 4 idiomas. Olha que legal. Que ela era professora, né? Tanto que ela lá em Pomerode, ela dava aula. E depois que ela foi para Laguna, ela pegava um cavalo e ia para as fazendas dar aula para os filhos de fazendeiros. Nunca Também já comparava. fazia um trabalho social, olha. Exato, sempre foi guerreira, sempre foi lutadora, entendeu? E sempre ali ajudando, né, os menos favorecidos. Isso aí eu herdei dela. Né? E conhecendo o Evangelho a gente fica mais aguçado ainda, né? Porque a gente sabe que podemos fazer algo. Tem como fazer. Ah, mas eu não tenho muito. Ah, mas o pouquinho que você faz. Já ajuda muita gente. Muito. Deixa eu mandar um abraço para quem está nos acompanhando em Curitiba, Laranjeiras do Sul e Maringá, audiência alta nas cidades nesse momento. Deixa eu te perguntar o seguinte, como vereador, o que você pretende fazer? Já são aí 4 meses né, de mandato, é pouco, mas já dá para ter uma ideia, né? Fazer mais ou menos, só completando essa pergunta, qual foi a sua bandeira que você se elegeu? Olha, baseado em educação. Tá. Educação, porque é um dos pilares, né? A segurança, né? E também lutar ali com aqueles que querem para tirar Colombo de uma cidade dormitória ser uma cidade produtiva. Entendi. Então hoje a gente já está tendo. Lá é mais fácil do que aqui, né? Porque aqui, por ser uma área de aquífero de Carte, é tida como ambiental e você não pode trazer indústria. Igual Piraquara, né? É como Piraquara. Exato. Já lá tem como. Mas existem indústrias que não poluem. Existem. Aí vai o interesse público de querer lutar junto com o governo estadual, federal e lutar pelo município. Né? Que hoje assim, eu esqueci o seu nome. Luciana. Luciana, agora não esqueço mais não. Luciana. O que acontece, Luciana? As pessoas elas acabam se acomodando. Sabe? O que está faltando na minha casa? Não falta nada, não falta um carro para mim andar. Não falta um dinheiro para mim ir para a praia nas minhas férias ou ir para as praias do Nordeste. Meus filhos estão em boas faculdades. Para que eu vou? E eu já penso o contrário. Aí eu boto fogo na floresta. No bom sentido, né? Porque... sim, não ambientalmente falando. Exato, né? Fala isso que o ministro leva você para trabalhar com ele. Ele gosta da ou ele vai já ser um dos convocados por aquela CPI do meio ambiente que quer. Não, mas é interessante. Eu só queria que a França me falasse, os Estados Unidos, esses países, o que eles estão fazendo de reflorestamento lá que tudo que eles destruíram no século passado para fazer as grandes indústrias, que hoje quem menos polui é o Brasil. Não, a China polui, os Estados Unidos polui. Mas vamos cuidar, né? Mas eu não diria que nem os outros países têm que olhar isso. Eu acho que cada um de nós tem que olhar com o sentimento de que a Amazônia tem que ser preservada. Exatamente, mas aí que tá. Eles querem o ouro da Amazônia. Não, eu não vejo nem por outro país, eu vejo como mas você sabia que tem cupuaçu que está sendo patenteado no Japão? Sim. Então, quer dizer, há interesses, as ONGs que estavam lá recebendo milhões. Então, são coisas assim. Mas, poxa, você de uma forma que fala, vereador, você sempre está puxando sardinha para fulano. Não estou puxando sardinha para ninguém, não. São a realidade nua e crua que às vezes as pessoas não querem ver. Ou fingem que não estão vendo, principalmente aqueles que levam vantagem a respeito disso, né? Infelizmente. Então, assim, hoje a gente tem esse problema em Colombo e a gente tem lutado para que a gente venha fazer estruturar a cidade primeiro para que depois venha mudar também o plano diretório, né? Porque hoje o plano diretório de Colombo só pode fazer prédio até 5 andares sem elevador. Isso não existe. A gente está no século XXI, meu Deus do céu. Fazer um prédio de 5 andares para subir de escada. E as senhoras? É pessoa que tem deficiência. Acessibilidade zero. Né? Exato. Então, peraí, gente. A gente não está já no século XVIII mais, não. No século XXI. Então, pensar um pouquinho. E graças a Deus que o Executivo tem essa visão também de trazer empresas com responsabilidade. Você apoiou o prefeito Helder? Apoiei ele, porque vi que a proposta dele foi boa, né? Muito boa. E desde o dia 1º ele não para. Mas eu vi muita crítica dele nas redes sociais. Eu gosto dele, é nosso mas porque existe companheiro, amigo. Mas até. Por que existe essas a gente críticas? tem visto muitas críticas. Logo assim, primeiro mandato, logo no início,
foram 500 pessoas, funcionários comissionados da prefeitura, que foram mandadas embora. Tinha secretaria que tinha 20, 30 pessoas numa secretaria. Peraí, cabide de emprego? Mas, mas e você acha que não é isso que fazem mesmo, que normalmente? Ele já trocou 3 secretários lá dentro de Colombo, porque toda semana tem reunião. Pois é, mas não foi na saúde um ponto-chave de Mas troca ele que trouxe deu uma também pessoa crítica? competente. Trouxe uma pessoa competente. E hoje um que estava lá também ajudando a saúde, ó, já fui trocado já também, porque ele quer resultado e está certo. Né? Ó, só ter uma ideia, antes de ser o vereador eleito, eu cheguei junto ao deputado, e junto com o Helder até o gabinete dele, e foi mandado para Colombo 1,5 milhão de emendas. Não era vereador. Mas a UPA do Maracanã estava precisando. Devido a UPA do Maracanã estava precisando. Devido a documentações que a prefeitura da gestão passada estava dependente, só ficou 1 milhão teve que sair. Então isso já acende aquela luz. Já. Por quê? Porque estava lá com problemas na documentação. Então ele está colocando a casa em ordem. E as pessoas... Mas talvez falte saber comunicar isso, né? Exato. Uma boa secretaria de comunicação, de repente, chegar até a população a informação, porque o que nos chega... Aqui, claro, que é do lado, né? Já é ruim, e eu tenho amigos que são jornalistas lá, que passam pra gente informações também ruins. Então a gente fica com aquela sensação, meu Deus, o que aconteceu Porque com o Helder, assim, né? Luciana, o que acontece? A gente fala isso até com um certo pesar. Hoje você me chamou para vir aqui juntamente com ele. Não houve lá, olha, vereador, traz aí R$ 500 para me ajudar aqui, ou R$ 1.000. Eu dou um exemplo assim, bem baixo. E antigamente havia isso lá em Colombo. De quem eu não sei, mas que havia. E hoje não tem mais. É como acontece hoje com os meios de comunicação. Mas são as prostitutas da educação que tem em todos, da comunicação, como tem em todos os lugares, né? Eu costumo chamar de prostitutos porque eles começam a dar pau aqui no fulano, mas o fulano dá um caixinha e ele começa a elogiar o fulano de repente. Aí para o caixinha e ele volta a dar pau no fulano. Mas que tem alguma coisa errada. Dentro da lei. Olha, existe um fomento fez lá coisas erradas, que tem que falar. pode ser levado para as rádios comunitárias, para as rádios que tem lá a sua licença, para meio de comunicações. Então vamos ver direitinho quem está precisando e determinar essas verbas. Isso aí eu sou a favor. Mas o Caixa 2, aí comigo não funciona. Então eu vou apanhar até dizer chega. E apanhar eu estou acostumado com o pastor. Já começou? Olha, até que não, mas não, assim, não eu tenho já visto falei na câmera, gente, ainda. se vocês estão aqui como vereador e vocês não querem ser criticados, vocês estão no lugar errado. Porque crítica, eu sempre sofri crítica, você pastor, principalmente da Igreja Universal. Só que hoje o trabalho que a Igreja Universal faz social em 128 países e dentro do Brasil é inquestionável. Hoje a gente tem uma faculdade republicana, tem um hospital. A gente hoje faz trabalho para idosos, para jovens, adolescentes, dentro de presídios, na força policial, dentro de hospitais para profissionais da saúde também. Só que a gente não gosta muito de mostrar isso na mídia, porque a gente deve fazer com a mão sem mostrar com a outra, né? Então, por mais que as pessoas nos critiquem, a gente até gosta disso, porque nos dá mais força para trabalhar. Eu já falei com as pessoas, quer me criticar? Me critica. Críticas inteligentes, ou críticas construtivas, que dizem que tem crítica construtiva, não sei se existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Mas é bom que ele me critique, que me dá mais força para trabalhar. Sério? Mas tem a construtiva, é aquela que te critica para você melhorar. Então, e eu não aquela que só quer te destruir. Exato, mas até essa que vem para me destruir me ajuda. Que eu aprendi sempre lá no Nordeste fazer do limão uma limonada. Porque ninguém quer chupar limão, né? É azedo, né? Mas quando tá calor, com água, gelo e açúcar, é uma maravilha, né? Oxe. Eu gosto de crítica, gosto mesmo. E é uma maravilha, pode criticar, é ótimo, é excelente. Então, assim, a gente vê que o nosso país é um país rico. A gente vê que o nosso país hoje, em termos de agricultura, hoje o Brasil é um celeiro do mundo. O Brasil hoje é o celeiro do mundo. Algumas pessoas não tentaram para isso. Algumas sabem, mas fingem que não está vendo. Falta comida na China. Falta comida nos Estados Unidos. Assim, em relação de lugares para plantar uma terra fértil como a nossa. E eles compram aonde? Aqui. Então, devido a esses interesses de ver o Brasil sair de um país de terceiro mundo, de ver o Brasil avançar e se tornar uma potência econômica,
Há interesses também. Mas para entrar e realmente se tornar uma potência econômica, o Brasil vai ter que mudar muito, Exato, viu? principalmente a Principalmente a corrupção Exato. que assola o nosso país há Uhum. muito tempo. Exato. Porque realmente o Brasil tem tudo, tem maravilhas sensacionais. É um país que onde planta dá, é um país maravilhoso, Exato. mas que infelizmente tem tido políticos que não estão acompanhando, né, o desenvolvimento ou a vontade de A desenvolver o impunidade, país. né, que levam eles a fazerem se sentir E quando a semideuses. gente pensa que vão ser punidos, que vão ficar presos, daí anulam as Exato, sentenças. É uma né? coisa louca. E há interesses, né, por detrás disso, porque a gente sabe que nós não somos crianças, cada um quer defender o seu, Mateus primeiro os meus, né, infelizmente, cada um pensando no seu umbigo, e aquele menos favorecido sempre fica lá excluído, infelizmente. A gente via muitas pessoas preocupadas com índio para lá, índio para cá. O que foi feito em 16 anos pelos índios? Preocupado com que comunidades quilombolas. Eu fui a Adrianópolis, ali tem um colégio que é de madeira e o colégio está descendo. Mas ninguém se importa muito pela cultura, pela história. Ninguém se importa Forma muito. alguma. É muito complicado. Eu digo ninguém, quando eu digo ninguém, é da classe política. É bem difícil. Sim. O povo tem interesse, né? Mas Uhum. não anda. E a gente vê uma coisa que eu vi aqui no sul do Brasil, algumas pessoas com uma certa condição, sou descendente de polonês, vou para a Polônia, sou descendente de italiano, vou para a Itália. Meu Deus, que é isso? Mas por quê? Se forma aqui, vou trabalhar onde? Ou se decepciona também com o país, né? Minha Exato. família inteira foi para Portugal, tá todo mundo lá. Você vai fazer Minha o cunhada quê? está 32 anos no Japão. Ela casou com Nisei, lá em São Paulo. Minha esposa é paulista. E ela está lá. E da forma que ela vive lá e cria hoje as netas, né? Que já é avó, é outra. Ela falou que quando se vê um professor entrar no restaurante, eles ficam de pé e se curva. Até o imperador se curva para um professor. Aqui a gente vê o professor ser agredido na sala de aula. Que isso, meu Deus? Não, e ninguém faz nada, né? É difícil, é complicado. Nossa conversa está muito boa, infelizmente a gente já está passando o tempo. Eu já olhei o próximo E eu falo apresentador muito, né? chegando ali. Então eu vou ler rapidinho algumas participações aqui, mas bem rapidinho. O Flávio Linhares, ele é de Foz do Iguaçu, está dizendo beleza, 100%, manda um positivo. A Beatriz Soares dos Santos diz boa noite. Pode dar boa noite, tá aberto. Tá, boa noite. Inclusive, se quiserem anotar meu telefone, é o 41, né? 9719-6565, que é o mesmo telefone que eu uso desde que eu cheguei aqui no Paraná. É mesmo, não muda. Não Muito muda, bem. não. E deixa público para a população. Exato, Que bacana, vereador. porque bacana. eu quero ajudar as pessoas, né? Só para ter uma ideia, às vezes a gente faz eventos sociais, fizemos um evento social em São Gabriel, lá em Colombo, trouxemos mais de 30 advogados, criminalista, familiar, civil, tributalista, as pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar um advogado. É verdade. Tem Então, muita gente sem condição tem como nenhuma. ajudar, mas o problema é que às vezes a gente se esbarra com tanta coisa, né? Mas é bom essas barreiras que a gente trabalha mais ainda. Amém. Vamos lá. Participando com a gente, nosso amigo Marcos Alves Madruga. Esse cara é uma bênção. Foi candidato a vereador em Almirante Tamandaré. Fez muito voto sem ter dinheiro nenhum. É um cara que a gente admira muito. Uhum. Ele diz boa noite, que Deus abençoe você sempre. Amém. Um abraço grande, Madruga. A Mara Rodrigues Pimentel é artista de Curitiba, está participando com a gente, diz olá. Olá, Mara, um grande abraço. A Marilza Santos. Oi, Marilza, um abraço para você. Ela diz oi, boa noite. Boa noite, Marilza. O Marco Aurélio participando com a gente, também artista de Curitiba, dublador. Dá boa noite, ela é mãe do Agnés. Também o Aguinaldo Simão de Souza, que é o pai do Agnés, cantor maravilhoso, participando com a gente, diz boa noite. Estamos juntos, ouvindo sempre a Rádio Tamandaré. Um abraço, grande abraço para você. O Marco Aurélio também dando boa noite. Obrigada pela participação de vocês aqui na Rádio e TV Tamandaré. Deixa eu olhar aqui como está o YouTube. Obrigada para vocês também que estão olhando pelo YouTube. Na França temos espectadores nesse momento, que devem ser pessoas... Devem ser brasileiros, acredito, que moram por lá. E temos também uma grande audiência nesse momento em Assis e Joinville pela TV Tamandaré. Eu deixo aberto o microfone agora para você fazer suas considerações. O senhor, né? Fazer suas considerações finais. Eu queria agora estar aqui levando as minhas condolências às pessoas que perderam seus familiares pela Covid-19. Porque a gente sabe que perder um ente querido não é fácil. Eu senti isso quando eu perdi meu pai e meu irmão.
mas também quero deixar bem claro para você que é brasileiro como eu, ou não, que nós enfrentamos uma gripe espanhola em 1918, enfrentamos tantas pandemias e vencemos. 2 guerras, né, a 1918 e a de 45, e estamos de pé. Então, se Deus tem deixado a gente com o fôlego da vida, já que tantas pessoas estão precisando de oxigênio, aproveite isso, seja grato a Ele. Estenda a mão para quem está precisando. Se você, mas eu tenho pouco, vereador, mas o pouco que você tem, com um pouco do outro, vai ajudar aquele que está necessitado. Quero também deixar aqui meu abraço a toda a comunidade evangélica, católica, espírita, a você que é livre pensador, aos militares, né, também, que a gente faz esse trabalho dentro dos batalhões, e a todos os amigos telespectadores e ouvintes também, aqui de Tamandaré, essa cidade também muito legal. Outro dia eu estava dentro de Colombo, aí o menino, olha, o senhor já está dentro de Tamandaré, e eu cheguei numa plantação do ladinho de uma da caqui, outra. né? Aí o plantador, não, olha, pastor, pode levar esse caqui para o senhor. Aí me deu caqui, me deu couve-flor. Falei, meu Deus, que povo generoso, né? É o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é maravilhoso. Então você vai ver que é só um pouquinho de boa vontade, né? Essas pessoas de bem têm que entrar na política, é isso que eu falo sempre. Isso. E assim, querendo, estarei de volta. E o deputado Alexandre Amado falou que vem. A gente marcou com ele, tá marcado já, tá agendado, depois passo a data para você vir, João. Ah, ele tá animado. Que bom, que Porque bom. assim, eu passei, assim, sem conhecer vocês, eu passei uma impressão para ele que ele ficou animado. Falei, olha, lá é muito bom. Ele, mas você já foi lá? Não, mas do jeito que eles me tratam lá no WhatsApp. Então é bom. E seja bem-vindo sempre, vereador. Uhum. Seja muito bem-vindo. Tá Como bom. é que é o nome do teu assessor? Assessor, Jean, seja bem-vindo também. Obrigada pela tua visita aqui à Rádio TV Tamandaré. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus nos permitir. Verdade. Então, gente, vocês viram, conheceram o Luiz, lá de Colombo, nosso amigo Evandro Luiz, vereador. Você usa Evandro França? Ótimo, agora eu não falo mais, não te chamo mais de Luiz. Mas eu anotei no meu celular Luiz e ficou Luiz. Então agora eu vou mudar para Evandro França. É minha filha que é a produtora, exatamente, a Manu Daisy. Ai, que bom, que bom. Aí, ó, vou mandar um abraço do senhor para ela, que ela vai gostar. Ela também foi bastante alegre na expectativa de conhecer vocês. Pena que ela saiu antes. Tchau, tchau, até a próxima.